Sem a definição de um acordo, a reunião entre Simone Tebet e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, durante a manhã de hoje, foi bem rápida. A definição sobre a ida de Tebet para o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, depende de um acerto final com a ex-ministra Marina Silva. A senadora avisou a aliados que só vai aceitar o cargo de Marina, que ela teria que abrir mão desse posto de ministra para que Tebet aceite ser ministra no lugar dela, para evitar qualquer problema com a outra, um problema com a outra. Agora, se isso acontecer, se Tebet se confirmar como ministra do Meio Ambiente, a saída seria nomear Marina Silva como chefe de autoridade climática. O MDB indicará os ministros das cidades e dos transportes no governo do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tenta acomodar aliados na esplanada e definir toda a equipe estimada para se ter 37 nomes. Essa definição deve acontecer até a próxima terça-feira. Hora então de ouvir os nossos comentaristas aqui no 3 em 1 desta sexta-feira. Conosco hoje Jorge Serrão, temos também Marco Antônio Costa. E começo então com você, Serrão. Boa tarde para você. Temos também já conectado aqui com a gente Cristiano Vilela. Uma ótima tarde a todos vocês e começo com o Serrão. Serrão, essa configuração que está se desenhando, tudo depende agora de qual foi o acerto dessa segunda reunião, ou pelo menos de uma das segundas, terceiras ou quarta reunião que Lula fez ao longo desta sexta-feira com Marina Silva, para saber se ela vai aceitar esse cargo de autoridade climática, para saber se Tebet vai ser ministra do Meio Ambiente. Como isso vai se ajustar até terça-feira, na sua opinião? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Olha que situação esquisita, que conversa de comadre absolutamente desnecessária. Quem decide quem vai ser ministro ou não é Luiz Inácio Lula da Silva, ponto, acabou. Esse papo aí, eu vou querer saber o que a Marina vai dizer. Não, mas o que a Tebet acha? Não é assim. É o que Lula resolver, é o que vai acontecer. Agora, será muito estranho se ele não agradar a sua grande aliada, Marina Silva. Será também, não vai pegar bem para ele, se ele não tratar bem a Simone Tebet. Só que Simone Tebet, eu sempre lembro, tem um obstáculo para ela, tem uma pedra no meio do caminho da Simone chamada Renan Calheiros. Tudo que o Renan, amiguinho da turma da Carreta Furacão, puder fazer para prejudicar a Tebet, ele vai fazer. Então, ele vai criar caso. Essa questão da Tebet no Ministério do Meio Ambiente, está claro. Ontem à noite a especulação é de que ela aceitaria a agricultura. Só que a agricultura vira um mega pepino. Seria até natural esse ministério para ela. É da terra dela. É originário da terra dela, o comando alto do agronegócio. Só que o agronegócio não anda muito bem com Lula. Lula vai ter que arranjar um nome aí que consiga aplacar a ira do agronegócio contra ele. Vocês se lembram? Lula chamou o agronegócio de fascistas. Pois é, esse rótulo não pegou bem para aqueles que são responsáveis pela alta produtividade, pela alta carga de impostos, pela alta sustentabilidade real da economia brasileira. Então, Lula vacilou e agora vai ter que dar um jeito de consertar a besteira que foi falada durante a campanha eleitoral. Na Carreta Furacão, tanto faz, se é Tebet, se é Simone, qualquer um que ocupá-la, a gente vai ter que avaliar qual é o plano efetivo dessa pessoa. Marina Silva, essa sim, tinha um plano internacionalista para a área do meio ambiente. Será que esse mesmo esquema pode ser herdado pela Simone? Se puder, a Simone vai para o ministério. Se não puder, é a Marina na cabeça. Agora, Marco Antônio Costa, muito se cogitou, ou pelo menos isso foi ventilado ao longo dos últimos dias, da possibilidade de talvez Simone Tebet também ser indicada para o Ministério do Planejamento, que ainda está com esse cargo vago. Pércio Arida foi uma das possibilidades, mas há algumas semanas ele mesmo já rejeitou essa possibilidade de ser ministro nessa pasta e ficar submetido a Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Como você está vendo essas articulações? Levando-se em consideração que no governo de Lula o Ministério do Meio Ambiente vai ter um protagonismo talvez maior do que nesse governo. Boa tarde, Lívia, Serrão, Vilela, toda a nossa audiência. Olha, começando que eu me divirto, né? Óbvio que eu me divirto de ver a situação que a Simone Tebet se encontra, quer dizer, sem mandato, aí agora
querendo um espaço para não ficar no ostracismo, que ela se meteu, inclusive, durante a campanha eleitoral. É uma pessoa que mostrou um lado extremamente fisiológico e deturpado da realidade, né? Quando confrontada, a visão política dela estava confusa, estava estranha durante o pleito eleitoral, né? Ela falava muito de, como é que é? Mulher vota em mulher, um papo muito estranho, uma coisa estranha. Depois ela falou que 33 milhões de brasileiros passavam fome, né? Aí perguntava, de onde vem o dado? Pô, esse dado não está correto. Não, que seja 20, 22, 25, quer dizer, sem o menor apreço pela verdade. E hoje ela está aí tentando um carguinho, né? Como vários parasitas que tentam cargos no governo federal. E por que parasita, Marco? Porque eu estava ouvindo a Lívia falar e me dá um nó na garganta, né? Marina Silva, chefe da autoridade climática. Que diabos é um chefe de uma autoridade climática? Uma mulher que não sabe nada de meio ambiente, nada, zero, rosca. Ela só milita em prol de causas que já foram desmistificadas. Constantemente vem sendo desmistificado esse papo do mundo tá acabando amanhã. Porque daí amanhã o mundo não acaba e eles vêm com outra história. Eles mudam toda hora a narrativa. Então eu me divirto, assim. Na verdade, nesse momento eu me divirto de ver que essas pessoas que apelaram para o fisiologismo tentam um cargo, né, à sombra do PT e não conseguem nada. E outra, né, se for falar em tecnicalidade ou tecnicidade, isso daí o papo fica mais patético ainda, porque esse pessoal não sabe nada. É o equivalente a você falar, poxa, então vamos colocar a Simone Tebet para tocar a usina de Angra dos Reis, né? Qualquer coisa serve para esse pessoal. É isso que a gente está vendo, a realidade é essa. Se ela vai para cima, para baixo, para o lado, tanto faz, ela só quer um carguinho, ela quer uma graninha. Agora, Cristiano Vilela, a respeito dessa talvez ainda possibilidade do Ministério do Planejamento, bem que o MDB gostaria de ter uma certa participação na construção da política econômica e na condução da política econômica a partir do ano que vem. Serrão citou a possibilidade também do Ministério da Agricultura, mas me parece que o senador Carlos Fávaro está à frente, inclusive ainda, de Simone Tebet também nessa possibilidade. Se não for a agricultura, se não for planejamento, se não for meio ambiente, o que sobra para a Tebet? Uma boa tarde para você, Lívia, Serrão, Marco Antônio e todos que acompanham o 3 em 1 aqui no Jovem Pan. Olha, Lívia, se não for um desses três, vai sobrar para Simone Tebet retornar para Mato Grosso do Sul e reconstruir a vida política dela. Porque eu vejo que, nesse momento, só tem esses 3 espaços para ela ocupar junto ao Ministério do presidente eleito. Na parte da agricultura, eu pessoalmente vejo mais dificuldade, haja vista que Carlos Fávaro está à frente, o PSD tem um interesse mais claro nesse ministério. Num segundo momento, tem a questão do meio ambiente, que aí sim é um ministério que eu vejo com mais condições dela assumir. Aí eu vejo uma jogada. Na linha até do que o Serrão falou, eu vejo uma jogada, e aí por que ela está fazendo esse gesto para Marina Silva? Por quê? O nome da comunidade internacional, o nome dos internacionalistas, do meio ambiente internacional, é o nome de Marina Silva. E aí Tebet, para não ficar com essa turma olhando para ela de cara feia, para contar com a simpatia desse segmento, ela tem que fazer um afago na queridinha desse setor, que é a Marina Silva. Então, eu vejo isso como uma jogada dela, mas eu vejo que ela está muito interessada. No planejamento, seria, ao meu ver, talvez o espaço mais interessante para ela. Ela que teve uma boa participação no pleito, ficou em 3º lugar, fazer parte de uma estrutura econômica, especialmente de uma estrutura econômica que tem alguns nomes, como o nome de Haddad, por exemplo, que vai ter uma certa dificuldade nesse papel na Fazenda. Então, eventualmente, ela no planejamento, ela pode se consolidar como um nome que dialoga com o mercado, e isso pode fazer com que a Simone Tebet adquira cacife eleitoral para as próximas eleições. Vamos aguardar, mas eu vejo que o espaço dela está, de fato, entre planejamento
e Meio Ambiente. Agora, se for uma dessas duas possibilidades, Serrão, eu sei que a gente já articulou aqui a respeito disso, qual é a maior probabilidade na sua visão? E pensando no perfil de Simone Tebet, qual seria a melhor indicação para ela? O Vilela tem inteira razão. Pelo perfil dela, seria muito melhor a pasta do planejamento. Ela poderia ali ter algum direcionamento da política econômica, que até agora é o grande mistério desse futuro governo do PT. Até agora ninguém sabe o que o PT efetivamente planeja para a economia. Eles sabem, mas até o momento não contaram para ninguém. E vai chegar uma hora que vai ter de contar. Então, esse Ministério do Planejamento, ele é estratégico para o Fernando Haddad, porque ele vai ser um ministério que daria um equilíbrio para a pasta da Fazenda. Mas, ao mesmo tempo, esse ministério não pode ser um ministério que vá concorrer com o Fernando Haddad. Daí, pode entrar a Simone Tebet, pode ser o nome perfeito para compor e não concorrer, não fazer aí uma sombra ou ter mais protagonismo que o Haddad, que a gente tem que lembrar sempre. Esse é o candidato a candidato de Lula para sucedê-lo. Então, prioridade petista absoluta é o Haddad. O resto que vem é coadjuvante. Se o coadjuvante chegar e roubar a cena do Haddad, ferrou. Complica a encenação política para 2026. Se a gente conseguir chegar até lá, tudo pode acontecer. O mundo ainda vem com muita confusão, cenário de guerra internacional, nenhuma facilidade para a economia, perspectivas esquisitas. Então, o Ministério do Planejamento pode ser muito bom e é essencial que o PT defina o que vai fazer com a economia. Porque se ele não definir, o mundo vai definir o que vai acontecer com a gente. Agora, Marco, como você quer falar alguma coisa antes de eu te questionar? Não, é interessante a reflexão do Serrão, porque a maior parte dos sinais, dos gestos e, enfim, dos discursos já que foram proferidos por petistas, inclusive nesse período de transição, demonstra que o caminho a ser escolhido é tenebroso. Já repito isso daí há algum tempo. Então, por mais que a gente queira ser otimista, tentando elevar o espírito e falar, poxa, tomara que não errem tanto, porque a gente precisa de um país que se desenvolva, que se emancipe economicamente, que permita a ascensão social de todo mundo que queira trabalhar e buscar oportunidades. Você fala, poxa, tudo que eles estão fazendo é no sentido contrário a isso. É bem evidente. Então, muita gente confunde isso às vezes. Inclusive, o pessoal da esquerda que nos escuta fala, vocês estão torcendo contra o Brasil. Não, cara pálida. Quem torce contra o Brasil são vocês. Quem torce a favor do Brasil sabe que esse tipo de política pública na área econômica é receita para o desastre. Eu ia falar justamente a respeito disso com você, Marco, porque realmente a política econômica é um calcanhar de Aquiles de governos do PT. Não há ainda uma definição de como vai ser essa condução no próximo ano, muito menos para os próximos 4 anos. 4 anos, como isso vai se desenrolar nesses próximos 4 anos. E como eu mencionei mais cedo, o Ministério do Planejamento está muito ligado ao Ministério da Fazenda e tem essas articulações econômicas entrelaçadas, né, nesses ministérios. Junto com o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio também. Talvez essa falta de definição tenha levado Simone Tebet a ficar resistente em relação a ocupar esse ministério? Tem muita chance, até porque tem um detalhe, né? Até agora o que a gente só ouviu de política econômica do PT é a perspectiva de planeja-aumento. É aumento de imposto, é aumento de carga tributária, é aumento de juro, né? Só ouvimos isso até agora como perspectiva. E essa não é uma perspectiva econômica boa. Então, quem vai entrar num cargo desse para assumir esse encargo e não o cargo, isso aí passa a ser uma furada e não aquele esquema bacana para você chegar e cantar. Ei, você aí, me dá um ministério aí, me dá um ministério aí. O samba atravessa. Agora, Cristiano Vilela ganha força, eu mencionei ontem aqui, inclusive, da possibilidade, há articulações para que a União Brasil tenha mais espaço, mais protagonismo na construção desses ministérios. Justamente com quem foi o relator da PEC da transição na Câmara dos Deputados,
Um desses nomes seria o de Elmar, deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia também. Qual seria uma boa indicação no caso dele se esse nome se confirmar para esse primeiro escalão? Olha, Lívia, um ministério que tem sido muito falado agora nas últimas horas é o Ministério da Integração Nacional. E o Ministério da Integração Nacional, que inclusive é um ministério que chama muito a atenção dos políticos, especialmente na região Nordeste, é um ministério que tem uma forte atuação naquela região do país. E aí Elmar Nascimento, deputado da Bahia, ele seria a pessoa mais indicada pelo partido, pelo grupo político, pela bancada no parlamento, como sendo esse nome. Evidentemente, a União Brasil está tentando ampliar o seu espaço, tentando ter um espaço um pouco maior, mas é um partido que tem uma característica de ser um partido que tem diversas feições. Então, a bancada ela não atua de uma forma homogênea. Você tem deputados e senadores do partido que têm uma atuação de oposição e outros que vão ter uma atuação de situação. Então, nesse sentido, fica um pouco mais difícil ter um espaço maior. Quem é mais provável que consiga efetivamente garantir os seus 2 ministérios é o MDB. O MDB, sim, já está bem avançado, quase sacramentado, que o MDB terá um nome ligado à sua bancada no Senado, muito provavelmente Renan Filho, e um nome ligado à sua bancada na Câmara dos Deputados.